Olá, boas-vindas novamente. O Paulo me contou que vocês queriam saber mais sobre como os juízes no Brasil têm decidido a respeito do devido processo na moderação de conteúdo. Então vem cá que eu vou te contar um pouquinho mais sobre isso. Então, até o momento nós já conversamos sobre o que é moderação de conteúdo, quais as principais reclamações de usuários sobre a moderação e como o devido processo pode ser uma resposta para esses problemas envolvendo a moderação de conteúdo, mais especificamente o seu procedimento. Bastante coisa, hein? Caso você não lembre de algo, volte no vídeo específico dentro da nossa série e revise o conteúdo que você quiser. Bom, como eu mencionei, a ideia hoje é falar sobre como os tribunais têm aplicado essa ideia de direito ao devido processo, que é um direito constitucional, ao processo de moderação de conteúdo realizado por plataformas digitais, como é o caso das redes sociais. Para tentar descobrir essa resposta, primeiro eu preciso te falar que a gente contou com uma parceria com o Jus Brasil, que é uma plataforma jurídica que permite pesquisar, acompanhar e publicar informações jurídicas. A partir da nossa solicitação detalhada, o Jus Brasil nos apresentou uma planilha com os dados brutos sobre as decisões judiciais proferidas no âmbito de 5 tribunais: Amazonas, São Paulo, Paraná, Goiás e Bahia. Essa planilha foi nosso ponto de partida para a seleção e análise dos casos, de modo que a colaboração do Jus Brasil foi essencial para o nosso trabalho. Hoje, eu não vou passar de forma muito detalhada sobre todos os aspectos da nossa metodologia, só por alguns pontos principais. Mas, se você quiser ver, no nosso relatório completo tem todos os detalhes da metodologia e você pode acessá-lo em irisbh.com.br. Nesse vídeo, em termos metodológicos, é importante que você saiba somente de 5 coisas. A primeira, como eu já falei, é que os tribunais analisados foram São Paulo, Bahia, Amazonas, Goiás e Paraná. A segunda é que nós revisamos mais de 1.000 decisões, mas a gente chegou somente numa amostra final de 191 que efetivamente foram analisadas. Em terceiro lugar, é importante você saber que essas decisões são de entre setembro de 2022 a agosto de 2024. Em quarto lugar, é importante você saber que essas decisões judiciais são sentenças, decisões monocráticas ou acórdão. E, por fim, que elas versavam sobre suspensão de conta, remoção de conteúdo ou bloqueio permanente. Dito isso, agora bora entender os resultados. Primeiramente, nós percebemos que 84,4% das decisões tiveram seu resultado procedente quanto ao restabelecimento da conta ou do conteúdo eventualmente removido, seja em sentença, decisões monocráticas e acórdãos. Mas isso não implica necessariamente em reconhecer que a medida de moderação de conteúdo da plataforma foi ilegítima. Antes disso, isso fala mais sobre a falha no modo como a moderação de conteúdo foi realizada do que o mérito em si. Como veremos mais adiante, quase a totalidade das decisões analisadas concluíram que a plataforma errou ao observar o devido processo em suas decisões de moderação. Assim, é possível inferir que, caso ela tivesse observado esses elementos, o mérito da medida questionada poderia eventualmente ser reconhecida como correta pelo Poder Judiciário ou talvez nem fosse necessária uma ação judicial para resolver esse problema. Quanto ao conteúdo das decisões, nós identificamos que 94,8% eram sobre suspensão de conta, 13,1% sobre bloqueio permanente de contas e somente 2,1% representavam casos de remoção de conta. Ou seja, as pessoas buscavam mais o Poder Judiciário quando tinham sua conta, seu perfil suspenso, que justamente costuma ser um caso mais grave, uma aplicação mais grave de moderação de conteúdo. Dentro desse universo de suspensão de conta, nós percebemos que 80,1% dos casos envolviam perfis utilizados para fins profissionais, não somente por criadores de conteúdo, mas também por páginas pertencentes a instituições, voltadas à divulgação de franquias nacionalmente conhecidas, ou pelo menos para a prestação de serviço, venda de produtos, dentre outros. Nesses casos, as medidas de suspensão e bloqueio são ainda mais nocivas, porque os usuários perdem abruptamente o acesso a uma das suas principais fontes de comunicação para o seu trabalho e geração de renda. No caso de bloqueio permanente, esses eram casos em que a própria plataforma afirmava ser impossível restabelecer a conta porque ela teria sido permanentemente removida. Mesmo assim, houve casos em que os juízes determinaram o restabelecimento sem o prejuízo de poder converter essa ação em perdas e danos, justamente para reparar ali aquele dano que a pessoa sofreu, caso não fosse possível trazer a conta de volta. Por fim, representando somente 2,1% dos casos analisados,
os casos de remoção de conteúdo provavelmente estavam em menor número porque as pessoas provavelmente achavam menos vantajoso entrar na justiça somente para reaver uma única postagem. No entanto, um dos casos chamou a nossa atenção. Trata-se de um caso em que a pessoa entrou com a ação porque as remoções de conteúdo afetavam diretamente a expressão da sua identidade enquanto uma pessoa LGBTQIAPN+, o que é uma situação muito grave e que, inclusive, já foi relatada pela literatura especializada. A falta de acurácia, ou seja, a falta de precisão na moderação de conteúdo sobre as chamadas áreas cinzas, é um problema muito grande para grupos mais vulneráveis. Essa má calibragem é responsável tanto pela manutenção de discursos de ódio, com desprezo, contra pessoas negras, pessoas LGBTQIAPN+, mulheres e outros grupos vulneráveis, quanto pela própria remoção arbitrária de conteúdos lícitos produzidos por esses grupos e que prejudica, assim, a sua liberdade de expressão e o compartilhamento de algo de sua realidade, ou até quando denunciam algum tipo de violência. Bem perigoso, né? Mas agora, bora entender como os juízes estão fundamentando essas decisões? Para falar disso, eu vou chamar de novo meu colega Paulo Renan. Paulo, é com você. Obrigado, Fê. Pode deixar que eu sigo daqui. Essa parte sobre leis e normas mencionadas é um pouquinho mais técnica, mas eu vou tentar simplificar para vocês, combinado? Ainda assim, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que a gente responde assim que possível. Bom, vamos lá para a fundamentação das decisões judiciais que a gente analisou. No direito, é muito importante que juízes e juízas expliquem em quais normas eles estão se baseando para decidir um caso concreto. Isso é previsto no nosso Código de Processo Civil. No entanto, para nossa surpresa, identificamos que 28,3% das decisões judiciais simplesmente não citaram nenhuma norma jurídica como base para a solução do mérito da controvérsia que envolvia ali moderação de conteúdo online. Não se trata de uma decisão sem sentido ou sem coerência, mas nos chamou a atenção o fato de que nenhum dispositivo legal foi apontado como base para o resultado do julgamento. Há menções a dispositivos legais sobre competência, distribuição do ônus da prova e outras questões processuais, mas nenhum dispositivo que trata do debate de fundo. Talvez a falta de uma norma legal específica sobre o assunto controvertido pudesse explicar essa opção por construir uma solução só com base na racionalidade jurídica, mas sem um amparo numa norma legal vigente. No entanto, só uma das decisões analisadas apontou expressamente que não havia uma lei específica para esses casos de moderação. Talvez você possa estar pensando, mas e o Marco Civil da Internet? Ele não trata de moderação de conteúdo? Ele não é a norma a ser aplicada nesses casos? E a resposta, na verdade, é não. O Marco Civil foi realmente uma virada de chave na regulação da internet, mas em momento nenhum ele fala sobre como a moderação de conteúdo deve ser feita pelas plataformas. Ele só fala que se elas não removerem um determinado conteúdo depois de uma ordem judicial específica que determina essa remoção, a plataforma vai poder então ser responsabilizada pelos danos decorrentes desse conteúdo. Hoje em dia, o Supremo Tribunal Federal já julgou essa previsão de outro modo, mas isso eu vou contar mais para frente na nossa série. O que você precisa saber agora é que o Marco Civil não dá uma solução para os casos em que a plataforma falhou no procedimento de moderação de conteúdo. Ainda assim, 40,83% das decisões judiciais que a gente analisou mencionavam o Marco Civil da internet. E dessas, 26,83% aplicaram de um jeito equivocado o artigo 19, que fala sobre essa forma de responsabilizar as plataformas digitais. Esses casos, os magistrados adotaram a interpretação equivocada de que, de acordo com o Marco Civil, os provedores de aplicação somente poderiam moderar um conteúdo depois que fosse proferida uma decisão judicial. No entanto, ao exigir uma decisão judicial, a regra original do Marco Civil só traçava um limite para a responsabilização indireta por danos oriundos de atos de terceiros, ou seja, no caso de a rede social, decorrente de uma publicação de seus usuários. Em todo caso, o Marco Civil não impedia que a plataforma realizasse a moderação com base em qualquer motivo legítimo. Ao lado do Marco Civil,
Uma outra norma importante é o Código de Defesa do Consumidor, e ela foi a legislação mais mencionada, aparecendo em 43,45% das decisões judiciais que a gente analisou. Quase metade delas citaram o CDC, e isso pode ser um indicativo da necessidade de os magistrados buscarem regras não específicas para regularem o contexto da moderação de conteúdo nas redes sociais. Não tem nenhuma previsão no CDC que trate expressamente de garantias exigíveis na hipótese de remoção de conteúdo, mas o CDC oferece parâmetros sobre direitos do consumidor que podem ser reconhecidos para quem usa a rede social. Então, vai ser exigido perante esses provedores de aplicações na linha do direito à informação previsto no artigo 6º do CDC. Por sua vez, também a alta citação do artigo 14, que trata da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por danos causados aos consumidores, significa que os magistrados estão buscando, de novo, uma base legal para responsabilizar objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, as plataformas pelas suas falhas no caso de não prestarem um serviço e ele produzir um dano ao usuário. Então, o uso do CDC como base para essas decisões judiciais também representa uma busca por adequação das decisões já proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, que também tem adotado o Código de Defesa do Consumidor para casos como esses, de novo, na falta de uma lei específica. Nós do IRIS também identificamos menções à Constituição Federal, ao Código Civil e outras normas, mas em menor número e que não são tão relevantes para essa nossa série. Caso você tenha curiosidade, acesse toda a nossa pesquisa em irisbh.com.br. Bastante coisa, né? O que você acha de fazermos uma pausa por aqui e continuarmos no próximo vídeo? Quando a gente se encontrar de novo, eu vou te contar o que os juízes estão falando ou não de um direito ao devido processo na moderação de conteúdo. Até a próxima.